conhecedores do espaço sideral. Eu sou a Prof. Emily e vou acompanhá-los durante a revisão do primeiro bimestre. Todos os dias, o Sol nasce pela manhã e desaparece no fim da tarde, dando espaço para enxergarmos a Lua e as estrelas. Chamamos essa repetição de ciclo de dias e noites. Ele é muito importante para todo o funcionamento do planeta Terra. As plantas, assim como os demais seres vivos, precisam da luz do Sol para sobreviver. Sem a luz e o calor dele, a Terra seria muito fria e não haveria vida aqui. Por outro lado, a noite também é necessária, pois há vários animais noturnos. Eles buscam alimentos à noite e são essenciais para o equilíbrio ecológico. Imaginem a gente sem a noite para descansar. Eu não ia gostar nadinha. Vocês já sabem que o planeta Terra faz um movimento de rotação. Ele é o responsável pelo surgimento da noite e do dia. Ao longo do dia, temos a sensação que o Sol muda de lugar. No início da manhã, o Sol surge no horizonte, do lado leste. Ao meio-dia, o Sol está bem alto no céu. Temos a sensação de que ele está bem em cima da nossa cabeça. Durante a tarde, o Sol vai desaparecendo pelo outro lado, a oeste. Quando o Sol se põe, fica escuro. Então, é o começo da noite. Agora, pensem aqui comigo. Se tem Sol, tem luz. Mas e se a luz for bloqueada? O que acontece? Se a luz for bloqueada, a sombra se forma na posição oposta a ela. Por exemplo, se a luz está à minha direita e eu a bloqueio, a sombra será à minha esquerda. E se a luz está à minha esquerda e eu a bloqueio, a minha sombra será à direita. O tamanho das sombras também muda ao longo do dia. No início e no final da tarde, elas são maiores. Perto do meio-dia, elas ficam menores. Na página 9, número 2, diz assim: relacione os períodos do dia à explicação correspondente. Nós temos o período da manhã, da tarde e da noite. Manhã, período entre o nascer do sol e o meio-dia. Tarde, período depois do meio-dia até o pôr do sol. Noite, período entre o pôr do sol e o nascer do sol do outro dia. Página 10. Agora descubra você. Observe a sombra desta casa e, pensando nela, pinte o sol que pode produzir essa sombra. Então, aqui, nós vamos parar um pouquinho e relembrar a videoaula. Nós vimos que, se a luz está à direita, a sombra vai estar à esquerda. Se a luz está à esquerda, a sombra vai estar à direita. É sempre do lado oposto. E quando é perto do meio-dia, que o sol ou a luz, fica bem em cima da gente, a sombra também estará no lado oposto. Então, ela vai ficar bem embaixo da gente. Sendo assim, o sol que você precisa pintar é o sol do meio, que produz essa sombra pequena e que fica bem embaixo da casa, já que o sol está bem em cima da casa. Página 13, número 1. Observe a sombra das árvores nas duas situações a seguir. Depois, desenhe a posição do sol em cada figura. Então, é isso que nós já conversamos na atividade anterior. Olhem só, aqui a sombra está bem embaixo da árvore, é pequena. E na figura B, ela não está embaixo, ela está de lado, um pouco mais comprida. Então, olhem lá, o sol aqui precisa ficar bem em cima da árvore. E na figura B, o sol precisa ficar do lado oposto à sombra. Sombra de um lado e sol do outro. Página 13, número 2.
Você já pensou em como as pessoas faziam para saber as horas antes da invenção do relógio? Uma maneira era observar o tamanho e a posição das sombras. Assim, foi inventado o relógio de sol. À medida que o sol muda de posição no céu, a sombra do ponteiro sobre o mostrador indica as horas. Então, esse era o relógio de antigamente, antes da invenção do nosso relógio atual. Letra A. Observe a posição da sombra do ponteiro no mostrador do relógio de sol. Que horas são? São 9 horas da manhã, olha só. Letra B. Os relógios de sol foram inventados há milhares de anos. No entanto, nem sempre eles podem ser usados. Marque com um X os desenhos que mostram situações em que não podemos usar um relógio de sol. Então, olhem só. Aqui na primeira ilustração, nós não podemos usar porque o tempo está nublado, né? O sol está sendo bloqueado pelas nuvens. E na última imagem, não podemos usar o relógio de sol porque é noite. Já que estamos falando do sol, vamos relembrar o que são cada um dos astros que foram abordados em nosso livro. Vamos começar pelas estrelas. O Sol é uma estrela, como tantas outras, e todas elas produzem luz e calor. Planetas. Os planetas giram ao redor das estrelas. O nosso planeta Terra gira ao redor da estrela chamada Sol. Os planetas não produzem luz, apenas refletem a luz que vem das estrelas. Satélites. Os satélites não são planetas nem estrelas. Eles são astros que giram ao redor dos planetas. A Lua é um satélite. Ela gira em torno do planeta Terra. Vamos relembrar os nomes dos planetas e suas principais características com os exercícios 1 e 2 da página 26. Acompanhem comigo. Na página 26, no número 1, diz assim: observe a representação a seguir, depois faça o que se pede. Letra A, pinte de azul tudo que está no planeta Terra. Letra B, pinte de vermelho os outros astros do universo. Então, pessoal, a atividade precisa ficar assim. Apenas as estrelas e a Lua de vermelho, pois elas estão fora do planeta Terra, estão no universo muito, muito distantes de nós. E todos os outros elementos você deve pintar de azul, porque estão dentro do planeta Terra, inclusive a nuvem. A nuvem faz parte de uma camada de gás que envolve o nosso planeta. Agora, no número 2, ele traz os planetas do sistema solar e suas principais características. Então, vamos retomar. Mercúrio é um planeta contrário ao de Júpiter. Vejam só, Mercúrio é o menor planeta e Júpiter é o maior planeta. Saturno é famoso por seus anéis. Vênus é o segundo planeta depois do Sol. Primeiro é Mercúrio, depois Vênus e em terceiro, Terra. E por falar em Terra, há seres vivos nesse planeta. Marte, sua superfície é avermelhada. Urano é o planeta mais frio e Netuno é o planeta mais distante do Sol. E por hoje é só, galerinha. Eu fico por aqui e vocês continuam seus estudos. Beijo, até a próxima. Tchau!